Olá, telespectador da TV Mar Canal 525, da Rádio 98.3 FM, do portal Gazeta Web. Estamos começando, está no ar mais uma edição do programa TV Mar News. Eu, Viderlan Araújo, estarei ao seu lado na próxima hora, trazendo as principais notícias. Um bom dia para você que nos acompanha em qualquer ponto do planeta. E segue nesta quarta-feira, dia 21 de outubro, com a sabatina com os candidatos à Prefeitura de Maceió. Durante essas 2 semanas, você já sabe, o TV Mar News abre aqui este espaço de fortalecimento da democracia para que os eleitores tirem suas dúvidas a partir do que pensa cada candidato. Lembrando que todos os candidatos foram convidados e aceitaram participar desta sabatina. Além do canal 525 pela NET Claro e seus assinantes, também estamos transmitindo simultaneamente o programa pelo portal Gazeta Web, pela Rádio 98.3 FM no programa Ministério do Povo com o amigo Rogério Costa, pelo YouTube e Facebook, fortalecendo a convergência das mídias e abrindo espaço para os eleitores de diversas partes da capital. Acompanhe também as propostas dos candidatos. Essa é uma grande possibilidade que a TV Mar Canal 525 e os veículos da organização Arnon de Melo estão proporcionando. Informamos também que a sabatina terá 20 minutos, iniciando a partir da primeira resposta do candidato. O jornalista Rogério Costa está ao vivo no estúdio da Rádio 98.3, como nós já colocamos, conduzindo o programa Ministério do Povo, e também dividirá esta sabatina comigo e com o jornalista Arnaldo Ferreira, este que representa a Gazeta de Alagoas e o portal gazetaweb.com, o mais completo portal de notícias de Alagoas. Agradecemos a presença do candidato Cícero Filho e vamos dar início à nossa sabatina, terceiro dia de sabatina pela TV Mar, pela 98.3, pelo portal Gazeta Web e pelos mecanismos através das redes sociais dos veículos da organização Arnon de Melo. Rogério Costa, ótimo dia para você. O candidato Cícero Filho, do PCdoB, está à sua inteira disposição. Bom dia, Rogério. Bom dia, Viderlan, bom dia, Arnaldo, bom dia, candidato, bom dia a todos os telespectadores. Candidato Cícero Filho, o senhor fez o lançamento da sua candidatura no Tabuleiro, no Grande Tabuleiro. Tem feito sua campanha por lá. Enfim, o porquê de toda essa preocupação com o bairro? O senhor, por exemplo, é favorável a essa ideia de emancipar o Benedito Bentes de Maceió? Bom dia, Rogério, Viderlan, Arnaldo. Bom dia a todos os telespectadores e telespectadoras da TV Mar. É um prazer estar aqui, agradeço desde já o espaço. Lançamos a nossa candidatura no Tabuleiro porque eu fui criado no Tabuleiro. Eu sou ali da parte alta de Maceió. Conheço bem aquela região, ainda jovem, iniciei como músico a minha atividade profissional, minha vida profissional. Em seguida, ingressei nos Correios e durante quase 6 anos trabalhei como carteiro. Nesse mesmo período, entrei para a faculdade de Direito, então trabalhava de manhã e à tarde nos Correios, à noite ia para a faculdade e em alguns dias, após sair da faculdade, eu ia tocar em algum barzinho aqui de Maceió, porque também sou músico e precisava complementar a minha renda. Em seguida, me formei em Direito e aí prestei o concurso para o Poder Judiciário aqui de Alagoas. Fui aprovado como oficial de Justiça, cargo que exerço hoje. Sou pós-graduado em Ciências Criminais, sou jornalista, músico e tenho muito orgulho dessa minha trajetória, sobretudo de conhecer aquela parte alta de Maceió. Por isso que nós demos o nosso pontapé, né? Ao contrário da maioria dos candidatos que buscou a parte baixa, a orla de Maceió. Era uma questão simbólica, inclusive o lançamento foi em frente aos Correios, onde eu trabalhei durante muitos anos, onde pude sustentar minha família ali através daquele trabalho que enriqueceu muito minha vida. Então era uma questão simbólica, uma questão de reconhecimento da parte alta, uma parte esquecida pelo poder público. A gente tem uma gestão em Maceió que só olha para uma parte da cidade, a parte privilegiada, e esquece o restante da nossa cidade. Então, esse foi o motivo da gente iniciar as nossas atividades ali na parte alta. Costumo dizer, inclusive, Viderlan e Arnaldo, Rogério, que é como se fosse uma grande horta Maceió, onde só se cuida de uma parte dela. Não pode dar certo essa colheita, né? Uma cidade mais humana, como a gente pretende, tem que olhar para todos os bairros da nossa cidade. E em relação à emancipação do Benedito Bentes, eu acho que não é momento de se pensar em separar.
É momento de juntar. O que esses bairros precisam, sobretudo da parte alta e as partes mais periféricas, é de uma atenção do poder público. Essas pessoas precisam de oportunidades. A gente precisa levar os serviços necessários para essas comunidades. A gente precisa, por exemplo, fazer com que esses meninos da periferia tenham acesso a um instrumento musical. Esses meninos precisam ter um livro numa mão, um instrumento musical em outra. Precisa ter acesso à literatura, à cultura, à arte, ao esporte. Isso transforma vidas. Isso diminui violência. Então, essa nossa ideia é de tornar Maceió uma cidade mais humana e isso passa, sobretudo, por um olhar mais atento do poder público para as comunidades mais periféricas, principalmente a parte alta de Maceió, que é esquecida pelo poder público. Candidato Cícero Filho, bom dia para você. A resposta que foi colocada através desse primeiro questionamento faz um link com um dos seus planos de ação, que é exatamente o passe livre para os desempregados. Como viabilizar esta ação que o senhor está prometendo durante a campanha, caso seja eleito? É bastante possível. Além dessas ações, nós temos outros projetos que é para contribuir nesse momento de tanta dificuldade que a pandemia, nós sabemos, que afetou demais, sobretudo uma cidade como Maceió, uma cidade com muitas desigualdades, muitas contradições. Hoje, em outubro, o Maceió já alcançou mais de 2 bilhões de receita, então existe dinheiro, é possível sim. E essa ideia é porque a gente tem um alto índice de desemprego na nossa capital, né? Maceió é uma das capitais com o maior índice de desemprego do país, a terceira capital só perde para Manaus e Macaé, muitos desempregados. E por vezes essas pessoas sequer têm a possibilidade de se deslocar para procurar um emprego. Então é contraditório você querer promover emprego sem dar sequer a condição mínima do trabalhador desempregado procurar um emprego. Então são planos como esse, a ideia é o passe livre para o emprego, onde o trabalhador desempregado, durante 3 meses, ele poderá se deslocar nos transportes coletivos de Maceió à procura de emprego. Desculpe. Bom dia. Bom dia. A sua colocação nos remete a questões ideológicas, né? O seu partido, PCdoB, compõe a base de sustentação do governo, inclusive ocupa secretarias. E, no entanto, a gente não vê o senhor falando tanto do PCdoB e sim das propostas, o que também é pertinente. A questão do nome do partido, a estratégia de não falar muito do partido, é uma inteligência da campanha? Não, eu não digo isso, inteligência da campanha, Arnaldo. Nós temos muito orgulho de pertencer ao PCdoB. O PCdoB, para vocês que estão nos assistindo, é um partido histórico que vai completar 100 anos em 2022. O partido mais antigo desse país, não é sigla de aluguel, um partido que tem contribuições memoráveis para a sociedade brasileira, onde a sua luta se confunde com as lutas do povo brasileiro. O partido, por exemplo, que trouxe a lei da liberdade religiosa para o povo brasileiro, não é? Foi um deputado do PCdoB. O partido que relatou a Lei Maria da Penha. E você que é mulher que está em casa sabe a importância da Lei Maria da Penha. O partido que agora, no momento de tanta dificuldade, relatou a Lei Aldir Blanc para socorrer o setor cultural, né? A defesa incondicional da Constituição, dos direitos e garantias fundamentais. Então, é um partido que nós temos muito orgulho e a estratégia de campanha é poder promover, através das nossas propostas, Arnaldo, mudanças reais para a nossa cidade. A gente acha que não vai ser com a discussão ideológica, a gente vive uma quadra difícil, que nós vamos mudar o nosso país. A gente precisa mudar essa discussão. Para quem é bom essa polarização, não é? Para quem é bom? A gente precisa discutir os problemas de Maceió, a gente precisa discutir o esgoto que está na rua Céu Alberto, a gente precisa discutir uma saúde que não tem sequer 30% de cobertura de programa de saúde da família. E a gente vai perder tempo com discussão ideológica? Isso é uma coisa que ficou para trás. Todos sabem as pautas, as bandeiras do PCdoB. Um partido como o nosso, histórico, não precisa se apresentar. Então esse é o motivo, é a gente poder dispensar mais energias, mais trabalho em torno das nossas propostas, porque Maceió tem muitas desigualdades e precisa de um trabalho sério para enfrentar essas contradições. Volta da pergunta para o apresentador Rogério Costa, do programa Ministério do Povo, da 98.3. Rogério. O senhor também já havia dito, inclusive nas suas andanças pela cidade, já tinha prometido oferecer refeição de graça em restaurante popular. Como fazer para essa proposta sair do papel? Quem é que vai subsidiar? Quem é que vai bancar essa refeição gratuita para as pessoas? Rogério, existem várias possibilidades de você atender a população vulnerável. Quando você fala em poder oportunizar essas pessoas uma condição melhor de vida, passa naturalmente por uma segurança alimentar e por outras estruturas também.
E nós temos uma população vulnerável grande aqui em Maceió que precisa de assistência. E aí você vai trabalhar com parcerias, não é? Com diversos segmentos da sociedade, não é? O poder público ele deve ser o vetor, ele deve assumir o seu papel de protagonista, mas não significa necessariamente que ele tem que custear tudo. É arregaçar as mangas e trabalhar, é chamar a iniciativa privada para ser parceira do poder público. É assim que a gente acredita que podemos desenvolver projetos como esse e outros projetos que beneficiam a sociedade e aí ganha todo mundo. O senhor tem prometido na sua campanha também instalar indústrias, empresas na periferia. Gostaria que você falasse exatamente como fazer para isso sair do papel, em caso sendo eleito. A nossa ideia, Viderlan, é, sobretudo, a gente gerar economia nos bairros. Os bairros de Maceió precisam se tornar independentes, porque isso ajuda em tudo. Ajuda no trânsito, por exemplo. A gente tem um trânsito caótico que parte desse trânsito se dá muitas vezes porque nós não temos bairros independentes. Por vezes a pessoa tem que cruzar toda a cidade para buscar um serviço que poderia ter no seu próprio bairro. Então, o primeiro aspecto, tornar os bairros independentes. A gente precisa gerar renda e trabalho dentro dos próprios bairros, contratar mão de obra local. Um dos nossos projetos, por exemplo, como situação emergencial, a gente vai apresentar para a cidade de Maceió um plano emergencial chamado Maceió Tem Pressa, onde nos primeiros 100 dias de nossa gestão, a gente vai tentar superar todas essas dificuldades que a pandemia trouxe. Um dos programas é você fazer contratação emergencial de mão de obra local dos bairros, preferencialmente para pais e mães de alunos de escola pública que ficaram desempregados na pandemia, para que eles prestem serviço, por exemplo, de conservadoria dos espaços públicos. São medidas simples, mas que funcionam. O que é que a gente faz com isso? Essa pessoa volta a ter poder de compra, ajuda o comércio local e você ajuda a desenvolver os bairros. É assim que a gente pode mudar Maceió. Não acreditamos em Salvador da Pátria. Não existe Salvador da Pátria, né? Essas medidas, que são promessas, na verdade, que a gente sabe que não vai sair do papel. A gente vê aí de frente para a Lagoa, né? Uma promessa de que a gente seria a região mais bonita de Maceió. A gente viu, né? A prefeitura conseguiu inclusive deixar pior do que estava, né? Uma situação deplorável. Eu não consigo entender como a gente pode relativizar isso, achar que aquilo é normal, pessoas que estão em condições sub-humanas. Por quê? Porque são promessas eleitoreiras. A gente precisa trabalhar com a verdade, com o que é possível. Propostas simples, mas que dão resultado, que são eficazes. Candidato, na pesquisa do IBRAP, registrada no TRE, o candidato Cícero Almeida aparece lá como campeão da rejeição. E o senhor vem em segundo lugar com 11%. O senhor acha que o nome parecido, seu xará, pode estar prejudicando a sua campanha? A gente já avaliou que sim, Arnaldo, né? E é algo perfeitamente compreensível, né? Cícero Filho, né? Numa cidade onde a política parece ainda ser hereditária. Você não é filho dele, né? Não sou filho do Cícero Almeida, nem de um Cícero famoso, eu até brinco, né? Eu sou filho do seu Cícero, caminhoneiro, lá do Tabuleiro, né? De uma dona de casa. Mas a gente tem uma política hereditária, né? Passada aqui de pai para filho. É uma prática, né? Em Maceió, em Alagoas. E aí surge um candidato Cícero Filho. É natural que as pessoas associem o nosso nome aos Cíceros mais conhecidos. E nós temos enfrentado isso durante a campanha. Por isso que é importante, inclusive, espaços como esse para a gente dizer. Então, vocês que estão nos assistindo, sou Cícero Filho, mas não sou filho de nenhum Cícero famoso. Devolvendo a pergunta para o apresentador Rogério Costa, da 98.3, no Ministério do Povo. Rogério. Candidato, quais são os seus planos em relação ao problema do transporte coletivo? Ampliar, melhorar o sistema de transporte coletivo da capital. Há algumas alegações para o motivo do insucesso na melhoria na qualidade da oferta do serviço. O primeiro deles é o transporte clandestino. O senhor considera que os trabalhadores que atuam dessa forma, eles são realmente clandestinos e que devem ser afastados do serviço, combatidos, perseguidos, etc.? Esse é um ponto. O outro ponto, a falta de corredores definidos. E agora com o problema no Pinheiro, Mutange, Bebedouro, os ônibus todos estão pela Fernandes Lima, causando ainda mais engarrafamentos e mais problemas. E, enfim, a demora nos ônibus, né? Os pontos de ônibus, a falta dos terminais, o que é que o senhor diria a esse respeito? O problema do transporte coletivo é algo muito sério em Maceió, né? Nós temos um transporte muito deficitário. Isso se dá muito pela alternativa quase que única do transporte rodoviário, né? Um único modal. E a gente sabe que também negociações feitas sem transparência, não é, das empresas de ônibus.
que financia muitas campanhas, a gente sabe disso, né? E muitos políticos aqui em Maceió. Então, isso precisa ser revisto. A forma como esses contratos são feitos, as licitações. A gente precisa melhorar os transportes e os terminais integrados. A gente precisa ter efetivamente terminais integrados de transportes. A gente precisa diminuir, ter soluções lógicas para diminuir a grande quantidade de semáforos nas principais avenidas de Maceió. É um absurdo você pegar a Fernandes Lima, a do Valdo Góes Monteiro, a Avenida Menino Marcelo na Via Expressa. A gente precisa reduzir o número de semáforos para ter um fluxo melhor de veículos. Naturalmente, né, a criação de ciclovias e ciclofaixas e, na verdade, regulamentar o transporte dito como clandestino, né? É algo que precisa ser enfrentado e discutido, porque é algo que é presente, faz parte da nossa realidade e com um transporte tão deficitário como nós temos, são alternativas que podem sim ajudar a população. O que é necessário, o que é preciso é ser regulamentado, né? Por exemplo, esse transporte, né, do táxi, né, que faz transporte coletivo, né, as vans, enfim, são formas de transportes que precisam ser regulamentadas e não perseguidas, não é? Por que não dar oportunidade a essas pessoas? Essas pessoas também precisam trabalhar. Essas pessoas precisam levar o sustento para suas casas. Não só são os grandes donos de empresas, né? Das grandes empresas de ônibus de Maceió. Agora, se regulamentar, né? E deixar tudo dentro de um parâmetro que seja bom para a cidade, bom para a população, acho que todos ganham. Quando nós estamos falando, candidato, de situações de extrema atenção, os programas que tratam de calamidade pública, eles sempre colocam também o descarte irregular como um dos grandes problemas de Maceió. O que o senhor tem de propostas a respeito de um plano amplo para melhorar as condições de recolhimento de lixo e educar a educação nesse sentido? É verdade. A gente tem uma dificuldade muito grande. Maceió é uma cidade bela, né? Uma cidade que atrai muitos turistas, mas que trata muito mal ainda a conservação da sua cidade, o recolhimento do lixo, a coleta de esgoto, por exemplo, né? Nós coletamos cerca só de 40% do esgoto que produzimos e desses 40% não tratamos todo o esgoto. Parte desse esgoto ainda não é tratado e esse é jogado aonde? Não é? Nos nossos mares, nas nossas lagoas. Então, a gente precisa ter um plano efetivo, né, para recolhimento de lixo, separação e recolhimento de lixo, coleta de esgoto. É preciso ser feito um trabalho de saneamento, né, porque com isso a gente diminui a incidência de doenças nas comunidades mais vulneráveis. É preciso sim fazer um trabalho. E com essa pergunta, Videlão, o que é que a gente evidencia? E eu acho que você, que telespectador, pode perceber isso. É que Maceió tem muitas deficiências, né? Nós temos deficiências praticamente em todas as áreas. Então, é um trabalho difícil que precisa ser enfrentado com muita seriedade, com independência e com a mudança no rumo político de Maceió. Maceió não vai mudar se forem sempre os mesmos grupos políticos dominando. E você que está em casa sabe disso. As mesmas pessoas, teremos os mesmos resultados. Porque, por vezes, mudam-se os rostos, mudam-se as faces, mas os grupos políticos são os mesmos. Para fechar essa rodada de perguntas, Arnaldo Ferreira, antes de deixar o candidato Cícero Filho com suas considerações, mais uma pergunta, Arnaldo, para fechar essa rodada. Eu vou ser bem objetivo. O juiz Pedro Ivens mandou notificar 10 pessoas que, segundo o deputado JHC, que também é candidato, estariam distribuindo cestas básicas no bairro do Benedito Bentes, o seu bairro, né, a sua região. E entre os notificados está o padrinho da candidatura de Alfredo Gaspar de Mendonça, da qual o candidato JHC pede a impugnação da candidatura por estar supostamente envolvido com essa distribuição de cestas básicas. Como é que o senhor analisa a velha prática da política em Alagoas se repetindo na capital ou no interior, segundo o deputado JHC? Infelizmente, é uma prática que persiste. Não podemos negar, né? A gente sabe que existe compra de votos e a compra de votos ela se dá de várias formas, né? Não só com o dinheiro em espécie, mas com esse tipo de benefício, né? Com cestas básicas, né? Com o cabide de emprego em órgãos públicos, onde você coloca as pessoas que não têm competência para ocupar determinados cargos, mas que com isso você vai ampliar a sua base de apoio. Infelizmente, Arnaldo, a gente vê com muita tristeza. E esse é um dos motivos da nossa campanha.
Esse é um dos motivos do PCdoB ter decidido que era preciso lançar um nome, dar uma alternativa a Maceió. Porque é muito comum a gente ver dizer que não tinha alternativa. Eu votei em fulano porque não tinha alternativa. Uma eleição de 2 turnos dá essa possibilidade a você, telespectador, de no primeiro turno escolher quem tem uma melhor história, né? Quem tem um passado limpo, quem é ficha limpa, quem não tem envolvimento com esse tipo de bandidagem, né? Quem já demonstrou para a sociedade que pode ser uma alternativa. Surgimento de novos quadros. Então, que na eleição do primeiro turno, o telespectador avalie isso, porque política não é um jogo onde se aposta em quem supostamente vai ganhar. Política é algo muito sério. Política, as nossas vidas dependem disso, a vida dos nossos filhos. Então, nós precisamos ter essa consciência, uma consciência cidadã, de escolher no primeiro turno o melhor candidato. Quando chega no segundo turno, polariza e aí tem que se escolher entre 2 nomes, é a regra do jogo. Mas no primeiro turno, não. É escolher o melhor nome, aquele que é ficha limpa e que não tem envolvimento com esse tipo de bandidagem, que é uma prática na política em Alagoas. Nós temos aproximadamente 3 minutos, então dá para que o Rogério Costa, no estúdio da 98.3, possa fazer mais uma colocação para o candidato Cícero Filho, do PCdoB. Candidato, o que é que o senhor diria ao servidor público municipal que reclama de falta de valorização, falta de progressão, problemas no salário, problema dos aposentados do IPREV? O que é que o senhor diria ao segmento do servidor público municipal nesse instante? Eu tenho uma mensagem muito especial para o servidor público. Eu sou servidor público há mais de 20 anos. Eu tenho uma história de luta desde os Correios, quando fui carteiro, lutando em favor dos servidores dos Correios. Depois, no Poder Judiciário, eu fundei o Sindicato dos Oficiais de Justiça do Poder Judiciário de Alagoas. Fui o seu primeiro presidente. Sou diretor da Federação Nacional dos Oficiais de Justiça. Então, tenho uma história de luta em favor dos servidores públicos. O servidor público, ele é o maior mecanismo de transformação social, né? É porque ele pode transformar a sociedade. Uma sociedade tão desigual como a nossa, a gente depende muito do servidor público. Por exemplo, nós temos mais de 1 milhão de habitantes, cerca de apenas 10% da população possui plano de saúde em Maceió, ou seja, mais de 900 mil pessoas dependem exclusivamente do sistema público de saúde. E quem está lá na ponta? É o enfermeiro, é o médico, é o agente de saúde, é o policial militar. Criou-se uma ideia de demonizar o servidor público, como se o servidor público fosse os grandes figurões, né? Os grandes figurões do Ministério Público, do Poder Judiciário, né? Do Executivo. E a verdade não é essa não é a regra. Existe esse tipo de servidor? Existe, mas não é a regra. A regra do servidor público é o enfermeiro, é o agente de saúde, é o cara que trabalha lá na coleta de lixo, e esse servidor, ele precisa de uma atenção maior. Infelizmente, a gestão do prefeito Rupameira foi péssima para os servidores públicos do município. Isso é uma conta que precisa ser revista, né? Atacando o direito dos trabalhadores, não respeitando o plano de cargos e agora com esse ataque aí à Previdência. Candidato, gostaria de agradecer sua participação. Vou deixar, você tem 1 minuto para suas considerações. Muito obrigado pela visita no nosso estúdio. Primeiramente, eu quero agradecer, Viderlan, Arnaldo, Rogério, o espaço democrático aqui da TV Mar, a oportunidade de nós nos apresentarmos da sociedade, né? Porque nós sabemos a dificuldade de fazer política em Maceió, em Alagoas, né? Candidaturas como as nossas, candidaturas populares, alternativas, sem grandes estruturas, mas a gente está muito feliz de poder dialogar com a sociedade de Maceió, apresentar propostas possíveis, reais, né? E que o eleitor avalie bem, né? O candidato que vai escolher. Política é coisa séria, né? Analise, né, grandes estruturas, né, campanhas milionárias, né, tem um custo, essa fatura vai ser cobrada. Então, a gente deixa aqui a nossa mensagem de gratidão e estamos sempre à disposição. Agradecemos a participação do candidato Cícero Filho, do PCdoB, no terceiro dia de sabatina, com os veículos da organização Arnaldo Melo, TV Mar, canal 525 pela NET Claro, a 98.3 FM ao vivo, através do programa Ministério do Povo, em que seguem aí com Rogério Costa no comando. Amanhã ele estará de volta aqui com a gente, com o candidato Cícero Almeida, do DC. Também é o nosso convidado no 4º dia de sabatina, ao lado do Arnaldo Ferreira, que representa o portal Gazeta Web, o mais completo portal de notícias de Alagoas, e a Gazeta de Alagoas. Nós vamos a um rápido intervalo. Na volta, teremos mais novidades, mais informações, ainda hoje no programa TV Mar News. Voltamos já.